Eu acho que o maior erro do Bandeirante foi esse caso. Ele não deveria ter jogado as partidas aqui em Londrina, porque ele fez uma melhor campanha, ele poderia jogar a partida deles também fora, mas eles optaram por estar perto de Bandeirantes, essas coisas todas, e tudo isso, falaram demais, o Geraldo Roncato falou, o próprio Meneghel também falou, quer dizer, a imprensa, de um modo geral, instigou muito esse fato de que o Bandeirante ia vencer da gente. De fato, se a gente fosse colocar no papel, eles eliminaram um dos melhores times do campeonato, que era o Paraná Clube, que tinha um elenco fortíssimo e tal, e a gente sabia disso, a gente tinha consciência do que o Bandeirante tinha um melhor time. Mas isso foi uma decisão do Meneghel, né? Do presidente do Bandeirante. Ele não queria mandar o jogo em Maringá, como ele poderia mandar aqui no Estado dos Pássaros, em Arapongas, porque o estádio do Bandeirante não acomodava o tanto de pessoa que a federação exigia, né? Ainda mais uma final de campeonato. E ele, desafiando a tudo e a todos, falou que ia jogar 3 jogos aqui no Estádio do Café e ganhar o jogo e ser campeão aqui dentro de Londrina. Em vez dele ajudar a equipe dele, ele acabou nos incentivando. O primeiro jogo foi um jogo assim, o 0-0 foi normal, que é uma decisão, os times não querendo perder, sabendo que tinha oportunidades para ter mais jogos. Bom, tivemos dificuldade realmente, né? O primeiro jogo 0-0, então você vê que não era fácil, era mais, algumas coisas aconteciam até fora de campo, né? Lá dentro de campo estava tudo bem e fora de campo ali os dois bancos às vezes criava uma pressão ali, uma confusão. O treinador na época do União Bandeirante era o Geraldo Roncato, que até foi treinador também aqui quando eu entrei no Londrina em 1978, uma pessoa, gente boa, mas também bem cabeça quente também, e levava a equipe dele com muita pressão também, né, contra o Londrina. O segundo jogo, o mando foi do União e veio para o Estádio do Café com os gandula deles, os maqueiros deles, né? E aí ficou pior, né? Porque a gente sabia que eles tinham até algumas pessoas que trabalhavam na maca, por exemplo, que eram um guarda-costas lá do seu Meneghel, para qualquer problema. Mas não teve, acabou não tendo nada assim dessas pessoas se envolverem. Foi realmente Aldivino contra Geraldo Roncato, o capitão Tadeu contra alguns jogadores, né, os jogadores contra os jogadores. Já no segundo jogo, pela qualidade do time do Bandeirante, isso que a gente tem que enaltecer, era um time bom. Eles estudaram o nosso time, eles exploraram as nossas deficiências e eles conseguiram chegar a um placar. Eu tomei o cartão porque eu não conseguia, nós não conseguíamos marcar os caras vinham toda hora para cima e era constante, e um calor insuportável no Estádio do Café. Eu tomei esse cartão, tanto que eu fiquei fora da decisão por causa desse cartão, mas foi pelo conjunto da obra. Durante a maioria do tempo a gente ficou perdendo, 2-0, 2-1, e eu falei, já estou fora do jogo mesmo da decisão, se a gente já estava perdendo, eu falei, acabou o campeonato, eu vou descer a marreta, naquela época podia. E eu dava mesmo, o João dava, todo mundo, Souza, a gente não tinha medo de fazer a falta, como a gente vê hoje em dia, que zagueiro não pode encostar num atacante que já era até cartão vermelho. Mas enfim, o segundo jogo, o que levou a gente a acreditar? Muitos jogadores nossos já estavam extenuados, já estavam cansados, porque não fazia gol, voltava a bola, a gente no contra-ataque os caras quase fizeram o terceiro, o quarto e a gente não conseguia. Então, a partir do momento que a gente fez o primeiro gol, aí sabe quando a torcida te ajuda? E naquele jogo foi isso, a torcida incentivando a gente, e até o último minuto a gente foi e acreditou, foi o que deu o resultado. Ele tentou me contratar pro Bandeirante, ele falou, João, eu não quero saber nem de dinheiro, eu quero saber que eu vou sair daqui de dentro do Estádio do Café com a taça. Eu passei isso para alguns jogadores, né? Eu, como tinha um pouco mais de intimidade com o Meneghel, conversei com ele
passei para os jogadores, isso foi um incentivo para que a gente tirasse força da onde não tínhamos, né? Como aconteceu no segundo jogo. Eu estava no banco de reserva aquele jogo, o Varley ia colocar a gente no segundo tempo, mas como já estava um 2-0 para eles, o Varley achou melhor mexer de uma outra maneira, né? Então a gente se motivou, a gente se unia dentro do vestiário, vamos virar. O semblante de alguns jogadores eram de fim de temporada, cansado, o pessoal tudo abatido já, e com 2-0 realmente ficou muito difícil. Mas depois do pênalti do nosso capitão Tadeu, a gente conseguiu algumas jogadas boas, a torcida incentivando, e depois desse primeiro gol, a torcida veio novamente do nosso lado, conseguimos reconquistá-la, e no finalzinho, onde a gente já pensou que estava tudo perdido, o Márcio tinha parabenizado o Vanderlei Jacomini, o lateral esquerdo, que depois veio jogar aqui, deu parabéns para ele por eles ser campeões, e acabou com o Márcio na última jogada, depois que ele deu os parabéns, foi lá e fez o gol de cabeça. E naquele lance, realmente, eu cheguei para o Vanderlei Jacomini, que era o lateral esquerdo do União, que estava me marcando, eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, parabéns, vocês mereceram realmente, eu acho que indiscutivelmente vocês merecem serem campeões. Eu não sei que razão de cargas d'água que ele me largou sozinho. E no cruzamento, aí depois de 30 anos que eu fui saber que foi o Celso Reis que dividiu a bola ali no primeiro pau e desviou do goleiro e veio do meu lado. Aí era a minha especialidade de cabecear, né? Foi muito tranquilo. Porque já tinha havido uma confusão entre o Aldivino Generoso com o banco deles lá. Teve uma discussão e eu já estava engasgado daquilo ali. Quando eu saí para comemorar, eu não sabia para onde ir. Primeira pessoa que eu vi ali era o banco do Bandeirante já em pé para acabar o jogo. Todo mundo aqui assim. E o Geraldo Roncato estava lá, que ele tinha falado um monte de coisas antes da partida que a gente não tinha gostado. E aí eu fiz um gesto que hoje não se pode nem dentro de campo fazer, fiz um gesto para ele e os jogadores já pularam tudo em cima de mim e quase morri, ele não conseguia nem respirar. Na verdade, assim você fala, pô, eu não vou jogar a decisão, mas o meu dever eu fiz até o momento em que eu pude, porque se eu tomei o terceiro cartão é porque eu necessitava ter tomado, então o meu dever estava cumprido. Como eu falei, o Souza e o João Neves, a gente jogou praticamente o campeonato inteiro. Nunca ficou assim, um jogador fica tanto tempo sem jogar. E eu tinha confiança, o Souza estava jogando demais, tanto é que depois ele saiu do Londrina também. Ele e o João Neves fazia também uma dupla de zaga em alguns jogos, muito, muito bom quando eu não jogava. E a confiança era grande. O que foi ruim para mim é que ali eu comecei a minha carreira de comentarista, porque o Jorge Guirado, que então estava na TV Tarobá, me convidou para comentar esse jogo. Aí eu fiquei muito mais nervoso lá em cima na cabine da televisão do que propriamente quando eu estava jogando. O Tadeu, nós perdemos o Tadeu com um lance que foi a minha culpa, né? Eu que dei uma chegada no Alexandre e acabou surgindo aquela confusão toda, um bate para lá, pancada para cá, sabe como é que é, né? União e Londrina é difícil, o negócio, o clima lá dentro estava meio tenso, meio pesado. Em um lance antes disso, o Avarildo tinha me dado um tapa no peito dentro da área do adversário, onde eu fui cabecear. E acabou que eu não falei nada, mas no outro lance eu já dei uma entrada no Alessandro, perdemos o Tadeu. Esse foi o grande detalhe desse terceiro jogo. Nossa equipe desfalcada e aqui, volto a repetir, como todo mundo jogava, todo mundo e tinha jovens também, esses que entraram deram conta do recado. Eu lembro que o Roberto foi de ponta esquerda, sabe? Foi uma mudança geral ali em termos de equipe. O que aconteceu? O Tadeu era o nosso cabeça pensante no meio de campo, ele e o Marquinhos. Acontece que a bronca que o Tadeu teve com o jogador do União era o melhor marcador. O volante do União era um dos melhores. Quando esse volante foi expulso, o Marquinhos cresceu no jogo absurdamente
Então, o nosso meia, que era muito bem marcado, ele começou a jogar. Então, foi aí que o União Bandeirante começou a perder nesse jogo, no terceiro jogo. Porque o melhor marcador deles, o cara que roubava a bola, dava sequência na jogada, o cara tinha sido expulso. Então, na minha opinião, aquilo ali foi um fator também que ajudou muito. Mas, felizmente, a gente tinha o Varley de Carvalho. O Varley montou uma equipe muito boa. Ele tinha 25, 30 jogadores no plantel, todos, se não for todos, mas a maioria em condições de ser titular, né? Tanto é que o Nilson não vinha jogando, jogou, eu que não jogava alguns jogos, outros não, joguei. O Zé Roberto entrou no time, o Gerry, essa foi a grande cartada do Varley. O Gerry, lateral esquerdo, entrou na lateral esquerda, e o Roberto, o Varley sempre falou que ele nunca queria que o Roberto fosse um lateral esquerdo, e sempre um meio esquerdo. Entrou no lugar do Celso Reis, que também estava fora. O Leco entrou no lugar do Cláudio José. Então foi um mesclado. Os titulares que ficaram ali, tido como titular, ficou o Marquinho, o Alexandre Bianchi, o Alessio não jogou, o Marquinho, o Alexandre Bianchi e o Tadeu, o próprio Tadeu. Quer dizer, 70% do time eram jogadores que jogavam algumas, ficavam no banco, iam, voltavam, mas era um jogador de confiança. E ele conseguiu colocar todos esses jogadores de qualidade dentro daquela partida, daquela final, e mostrar um futebol muito bonito, né? E o Tadeu dava esse brilho ao nosso meio campo, porque ele tocava com muita elegância, com muito charme, sabia conduzir uma bola, sabia o tempo da bola certinho para tocar, jogava no pé dele, ele saía jogando com maestria. Perder realmente o nosso capitão ali nos abalou um pouco, mas o que compensou foi ele ter sido expulso com outro jogador do União Bandeirante. Então, superamos até essa situação, né? E conseguimos aí galgar a vitória, que era o nosso maior objetivo. Até no último jogo, houve a expulsão o Aldivino, estava no comando, no banco, porque o Varley estava suspenso. Ele foi expulso lá em Curitiba contra o Atlético e pegou uma suspensão, né? Foi julgado e ficou na arquibancada ali passando mensagem por rádio para mim, que eu estava com o rádio, e eu passava para o Aldivino quando precisava fazer alguma mudança, o Aldivino comandando. Aí quando saiu confusão com o Geraldo Roncato, foram expulsos os dois, e aí ficou eu e o Dorival Pagani, que o presidente na época. Podia ficar um dirigente no banco, né? Podia ficar um dirigente no banco. E eu e o Dorival Pagani ficamos ali no comando ali, para não deixar cair, né, o ritmo. E eu saía mais para passar as mensagens que o Varley me passava, e saía mais na beira do gramado, e como preparador físico, que eu tinha mais um bom relacionamento com os atletas, eu empurrava mais o time assim. Mas fiquei praticamente uma boa parte do jogo com essa responsabilidade, né? E se acontecesse o pior, eu ia me sentir culpado também, porque fiquei com essa responsabilidade, eu e o presidente Dorival Pagani. E então, assim, tudo fruto que foi criado nesses 3 jogos devido à grande rivalidade, à grande pressão que acontecia, e era de anos, né, de temporadas que vinha já aquilo acontecendo e refletia realmente dentro de campo. Vamos falar da expulsão, né, do Aldivino e do Roncato, né? O Aldivino é um cara, nossa, eu tenho ele como um pai, né? O Aldivino é um cara que é Londrina, eu acho que até o sangue dele é azul e branco, porque ele ama realmente o Londrina. Brigou com o Roncato, saiu uma confusão danada depois da confusão do Tadeu. A gente pensou que nem ia acabar aquele jogo, ou o juiz ia dar uma prorrogação muito grande, e depois de toda essa confusão, a gente treinava muito, exaustivamente, até às vezes, bola cruzada na área. Porque eu, o Márcio, o Cláudio José, o Leco, o próprio Alexandre Bianchi, o Souza, a gente tinha uma jogada aérea muito forte. Nós ensaiávamos muito. O Varley até brigava com o Venturini, que o Venturini queria deixar a gente descansar um pouco. Eu falei, não, vamos treinar cruzamento, que é um ponto forte nosso. E tanto é que aconteceu o gol. O Roberto para bater na bola é de uma facilidade incrível. Ele, o Celso Reis, o Alessio, mas o Roberto realmente era um cara que colocava a bola onde queria. Ele sabia realmente o tempo certo que eu gostava da bola. Eu peguei a bola no ponto mais alto, cabeceei e fez o gol.
mérito do Varley, mérito de toda a equipe, mérito de um treinamento, é aquilo que a gente fala, quando a gente trabalha com dedicação, com amor, com afinco, tudo dá certo. Então, não tinha, para mim não foi surpresa nenhuma ao eu fazer aquele gol, qualquer um outro de cabeça, graças a Deus fui eu, e a gente conseguiu fazer numa jogada ensaiada em que o Varley treinava exaustivamente. A comemoração tem uma certa quantidade de cerveja para você fazer o gol, o Londrina ser campeão, é uma quantidade muito grande, 80 caixas de cerveja. E o Zé Firino chegou e falou, ó, tem um outro rapaz aí que é dono da distribuidora aqui, vai dar 20 caixas, mas tem que ir na placa dele, entendeu? Então, na verdade, eram 80, mais 20, 100 caixas de cerveja, entendeu? Eu acabei fazendo o gol de cabeça, lembrei, fui comemorar com o Bira no banco, tanto é que eu escorrego e volto e vou na placa que dava as 20 caixas pra gente ganhar, porque a outra não precisava ir na placa, era só ser campeão. Eu fui na placa e acabei fazendo um sinal de uma outra marca de cerveja. Quer dizer, eu ganhei cerveja de uma marca que foi 80, da outra que eu precisava ir na placa e acabei fazendo um sinal de outra e ganhei mais 20 caixas de cerveja da outra placa, então deu quase o dobro. O pessoal fala que eu errei, mas na verdade eu não errei, eu acertei sem querer, né, Jefferson? Mas estava marcado, não tinha estádio lotado, não era Geraldo, não era Meneghel, não era ninguém. Ninguém tiraria o título do Londrina naquele jogo. Ó, a gente parece que o Londrina foi campeão em 92 só, parece, né? Parece que não teve outro título, né? É isso que não desmerecendo os outros títulos, mas todos, sem sombra de dúvida, falam da gente, daquele título de 92, do pessoal de 92, a geração que hoje está com mais de 30 anos, 40, 50 anos que iam em campo, nos abraçam na rua, nos pedem autógrafo e falam que aquilo sim é que era um time aguerrido, que era um time aplicado, né? Compara a gente até à seleção brasileira, coisa de brasileiro mesmo, né? Então, o que ficou foi um legado muito bom que nós deixamos aí para o clube e graças a Deus o clube está aí em ascensão novamente, tomara que continue dessa maneira, que o pessoal consiga colocar o Londrina num nível em que ele nunca poderia ter saído. E graças a Deus a gente deixou marcado na história do Londrina um momento daquele, um momento de ser campeão. Ser campeão já é bom, Jeff. Se você fazer o gol do título e ser lembrado por isso, por onde você passa até no dia de hoje, 30 anos depois, porra, é maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague. Ó, Jefferson, primeiro que chega uma época, você lembra, tem aquele orgulho todo, né? Tem até hoje, graças a Deus. De ter sido campeão e ter feito esse trabalho, né, com os demais companheiros, diretorias e jogadores e os torcedores, né, que enchiam o Estádio do Café, realmente era vibrante a torcida naqueles jogos, foram vibrantes, mas tem coisa que a gente com o tempo vai mudando, né? Fomos depois logo fomos campeão em 92, 93 fomos vice, 94 fomos vice e em 94 nós fomos campeão da cidade de Curitiba, né, num torneio realizado pela Federação Paranaense. Fomos campeão, então o time era um time forte, só mudou o treinador, veio o Carlos Gainetti. E aí a gente começou depois com o tempo, você vai esquecendo um pouco. E depois com a rede social aparecendo, né, trazendo mais rapidamente assim lembranças e contatos com pessoas daquela época, né? Como está hoje, né? Nós temos grupo de WhatsApp e hoje tem toda a mídia aí, a rede social, né? Que você também é um dos divulgadores e isso aí a gente faz a gente reviver, né? Aqueles momentos de emoção. Uma grande emoção foi eu levar minha filha, né, até na foto, ela tinha 2 anos, a Amanda, né, e o meu filho Vitor, para eles vivenciarem ali dentro de campo o estádio cheio, que é uma pressão, um trabalho, né, o nascimento da minha filha Nicole também, e nós no sábado fomos campeão e no domingo ela foi batizada também, né, tinha recém-nascido.
Então foi um ano assim de conquistas e boas lembranças, e também de eu poder realmente me firmar, e como eu falei, até esse detalhe de eu ser importante no momento final ali, de ficar com a responsabilidade da equipe ali dentro de campo, com o estádio cheio e até com certo medo de dar o revés, né, do time sofrer um revés ali e o União empatar ou virar o jogo, e a gente se sentir culpado, tudo é pressão, né? Então, graças a Deus, tudo terminou bem. E, como eu falei, foi assim um campeonato, um ano, que eu pude passar por cima de uma dificuldade profissional e aprender e realmente me firmar e depois ter uma vida longa como preparador físico dentro do Londrina Esporte Clube. Ficou o reconhecimento do torcedor, o sentimento de que você marcou a história, né? A gente, nesses 30 anos, há alguns atletas que a gente não via há muito tempo, no caso do Marquinhos, Celso Reis, alguns outros a gente fala ali pelas redes sociais, mas pessoalmente. Então, o que marca mesmo dessa conquista foi o reconhecimento do torcedor até hoje. O Márcio, o João Neves e todos os demais jogadores desse 92 são lembrados, porque foi um título que foi conquistado com muitas dificuldades durante todo o campeonato e foi assim emocionante nas decisões.